Oi, eu sou a Letícia, por aqui a gente fala sobre livros, filmes, séries, tudo que tá ao redor disso. E hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco polêmico, se não estivesse falando sobre alguns polêmicos ultimamente, né? Mas nós vamos falar sobre o novo livro da Janet McCurry, um romance entre uma garota e um homem casado. Sim, um homem casado. E não só isso, ele é o professor dela. Vou dar alguns avisos de gatilhos aqui pra vocês, que eu não vou aprofundar nos assuntos, mas vou citar algumas coisas como pedofilia, abuso sexual, grooming. Se você não sabe o que é grooming, é quando um adulto meio que manipula uma pessoa menor de idade. Ganha confiança dessa pessoa, seja uma criança ou adolescente, com a intenção de abusar dela sexualmente no futuro. E isso é uma coisa que a Janet aborda, que ela sofreu. Ela fala sobre isso no primeiro livro dela, principalmente em relação toda aquela questão da Nickelodeon. Não sabe quem é a Janet? Ela é uma escritora, diretora, cantora e atriz americana. Famosa pelo papel dela de Sam em iCarly e Sam em Sam Cat. E também do livro dela, Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu, que foi bem polêmico. Mostrou ali vários dos abusos que ela sofria, que ela aborda uma infância difícil, uma relação muito complicada com a mãe dela, questões alimentares e vícios. E também a grande questão de ser muito pressionada, né, por ser uma estrela mirim. Foi muito elogiado por conta da coragem dela, mas também chamou muita atenção por causa do título. Agora ela vai lançar um novo livro, aventurar nessa área da escrita, né, com um livro chamado Metade da Idade. Ele vai lançar em 2026, mas já tá dando o que falar na internet. Nesse livro a gente tem algumas coisas aí a serem tratadas, como solidão, classe social, consumismo, raiva e uma busca confusa por identidade. Acorde, que nome, né? Hipoteca e tentando pagar as contas, com sonhos mortos e os olhares atrofiados e o soco crescente, ela não sabe por que ela o quer. A paixão, a experiência de vida dele, o fato de que ele sabe sobre livros e filmes que ela não sabe, ou eles são almas gêmeas que compartilham o mesmo filtro de como que cada um absorve o mundo ao seu redor, ou talvez o suficiente para ele vê-la quando ninguém mais a vê. Receptivo, engraçado, uma jovem de 17 anos que anseia por ser vista, desejada e amada. Esquisito, né? Eu já sou contra plot de traição. Odeio quando tem alguma coisa que, tipo, alguma série, alguma coisa que a gente quer que o personagem traia, sabe? Tipo, vou usar aí O Verão que Mudou Minha Vida, que tá em alta, né? Tá passando ainda. Aí ela tá com o Jeremiah e aí ela tem umas cenas com o Conrad, né? Na casa, no Natal, que ele machuca. Ela tá ajudando ele ali na banheira. Eles ficam se olhando, e aí quem é a Team Conrad fica tipo assim, beija logo, sendo que tipo, ela é comprometida. Não gosto muito dessas coisas. Não acho que é um grande problema, tá? Não sou tão chata assim, igual o Jeremiah trai a Belly. Não gosto dessas coisas, tá? Antipatia de traição. Aí vai pra quesito de pedofilia, porque é um homem maior de idade, com uma menina de 17 anos. Ela não é adulta, nem aqui no Brasil, que é considerado 18, nem lá nos Estados Unidos, que a maioridade é 21, né, que você pode beber. E, velho, o cara tem família, sabe? E aí a gente entra no quesito também que ela fez parte da Nickelodeon. Ela sabe de tudo que aconteceu, daquelas polêmicas, de que aquele cara lá, o nome dele agora, usava dos atores mirim. Se não me engano, ela mesma já comentou sobre isso também. Ela vai trazer esses arcos, vezes, né, umas críticas, mas talvez ela esteja aí com uma coisa muito bem preparada, né? Não sei. Pode ser um problema porque escrever de certa forma vai acabar normalizando esse tipo de coisa. E assim, eu já vi algumas pessoas, até comentaram nos meus vídeos, eu super respeito, que a arte não tem disso, tipo, que não tem forma certa. O autor não tem que ter cuidado ao passar nada, porque a arte é arte. Então, o que é certo e errado? Sabe? Quem determina o que é certo e errado? Pra mim, comenta aí o que você acha, mas pra mim, eu acho que determinados assuntos tem que ter um certo cuidado. Tendo em mente que não é só porque é um menor de idade que pode pegar o seu livro e ler, mas às vezes um próprio adulto não teve certas vivências ou que foi criado de certa forma, vai achar aquilo normal. E às vezes a pessoa já vem de um abuso, já vive um cenário desse, e ela lê esse livro e vai normalizar ainda mais algo que ela já acha normal, mas que pela ignorância dela, porque ela não sabe que aquilo é errado. Então eu acho que certos assuntos que são mais graves, os autores devem sim ter um certo cuidado ao passar. Eu acho estranho porque umas pessoas estão, tipo, animadas pra ver um livro de uma menina de 17 anos se envolver romanticamente com um cara mais velho e casado. Caramba, tipo, ele tem uma esposa, um filho. Como eu disse, eu entendo que ela tenha sido até uma vítima disso, né? A gente tem aí o exemplo de PLL, que se você nunca assistiu, no comecinho da série, né? Na verdade, no resto dela tem o romance da Arya com o Ezra. E quando eu era mais nova, eu assisti a série, eu torcia pelos dois, né? Porque eles se conheceram antes da escola e tal. Depois, mais velho, eu reassisti alguns episódios e eu fico assim, gente... E a gente achava ruim os pais dela não quererem deixar ela com ele. Eles eram os vilões. Um homem mais velho do que ela, pode não ser absurdamente mais velho do que ela, mas era mais velho do que ela. O professor dela, completamente normalizado nas nossas cabeças. Como eu falei aqui agora, eu era uma pré-adolescente quando eu assisti. Eu sabia que era estranho um professor se envolver com uma aluna, mas o fator que é mais apagado na série
é que ele é muito mais velho do que ela. E eu também já normalizei isso um dia, por conta da minha idade. Uma pessoa comentou assim, ela não poderia ser uma estudante de universidade, faculdade, tipo, uma aluna do ensino médio, com ela vendendo pedofilia em nome de um romance dark. As pessoas comprando e lendo isso. O livro está previsto para ser lançado em janeiro de 2026. Só que, né, abriu aí um debate sobre essas questões do dark romance. Eu nem sabia que isso daí poderia ser considerado um dark romance, né? Porque eu achava que era mais pro lado do teor sexual, né? O dark romance. Não a questão da idade e tal. Mas eu acho que até entra, né? Porque é bem problemático. Mas enfim, será que isso aí realmente é uma forma que a Janet encontrou, tipo, de se curar ou se expressar a respeito desse assunto que ela passou? Eu, assim, sinceramente, não acho muito sábio, não. Porque ela deveria ter encontrado outra forma, se for pública, né? De se expressar. Será que vai ser alguma coisa, tipo, Dias Perfeitos? Tipo assim, não a questão do stalking, né? De perseguição. Mas uma coisa mais sombria, mostrar esse lado que é errado e não, assim, o romancezinho. Acho que não, tá? Eu acho que vai ser um romance mesmo. Pela descrição que ela deu também. Algumas pessoas, como tudo na internet, acharam que não é nada demais. Eu vou ler aqui o comentário pra vocês. Vocês já consideraram que a noção da escrita sobre um tópico não necessariamente romantiza ou aprova isso? Na verdade, tem grande chance de ser o oposto. Até porque o livro nem foi lançado ainda. Acho que ela tá mostrando isso por uma perspectiva pessoal, por experiência pessoal. E nenhum de vocês sabe como é que vai ser no livro? Tem metade do ano ainda pro livro ser lançado. Uma outra pessoa comentou: se eu entendi e li, se estiver romantizando uma relação entre uma criança e um adulto, vou ser provado ao contrário. Mas até que se prove o contrário, com o jeito que a Janet tem vivido a vida dela, disse sobre o ponto de vista dela e a memória dela, vou acreditar que está vindo uma perspectiva de aviso para mulheres e meninas. Nós não vamos saber isso até que veja por nós mesmos. Sobre a questão de que o autor não precisa ser alguma coisa ou aprovar alguma coisa para escrever sobre isso, eu concordo, tá? Duvido que autores de suspense, por exemplo, concordem com assassinatos, ou não deveriam concordar, mas eu concordo, o autor não precisa compactuar com aquilo, ele não precisa ser aquilo, ele não precisa entender de um certo assunto 100% para escrever um personagem, um enredo. Só que a Janet não tá vindo assim como uma autora nova, ela tá vindo com um combo. Então ela é uma pessoa que a gente sabe o contexto de vida dela, do livro anterior, sofreu, né, algumas coisas que ela vai abordar, que até então tudo que a gente tá vendo aqui é na capa, parece que vai ser romantizado, na sinopse parece que é uma coisa que vai ser voltada pro sexo, e mesmo fala, né, que é voltada a uma história sexual. Não é só uma pessoa solta fazendo isso, é uma pessoa que a gente sabe que passou por uma questão, né, de pedofilia, falando sobre isso. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu te vejo no próximo vídeo.